Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Nobres, confrades e confreiras, tudo bem? Hoje aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob, um assunto muito pedido pelos confrades e confreiras, pedindo para falar sobre vinho vegano, tá? Vamos nessa hoje, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você se inscreve aqui no canal e já pode deixar o teu like aqui no vídeo, confrade e confreira, tá? Vamos nessa, Bob Júnior. Bob Júnior, olha só, vamos falar hoje principalmente sobre vinhos veganos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre vinhos orgânicos, biodinâmicos, vinhos naturais. A gente não deve confundi-los, tá? Não pode confundir, eles não são a mesma coisa. Cada um deles tem o seu universo, mereciam e merecem um vídeo dedicado a cada um. Hoje a gente vai focar o vinho vegano, vocês vão entender um pouquinho mais. Olha só que informação importante. Aqui no Brasil, gente, uma pesquisa Ibope de 2018 constatou que 14% dos brasileiros, naquele ano, já tinham em seu estilo de vida o veganismo. Olha só que legal, tá? Pelo menos aí 30 milhões de brasileiros. Isso foi um crescimento de 2012 para 2018 de 75%. É muita gente, tá? Muita gente mesmo. Ela apontou que 55% das pessoas estão adeptas a consumir produtos veganos se a embalagem fosse mais clara, mais informativa, tivesse essa informação aí com mais clareza para ficar mais fácil a identificação. E 60% das pessoas estão dispostas a consumir produtos veganos desde que eles custem o mesmo valor dos produtos normais. Olha que legal. Muito interessante isso aí, né? É uma tendência, tá? É uma tendência, o veganismo está ganhando cada vez mais adeptos. São pessoas que pensam em incluir práticas mais sustentáveis no seu dia a dia, que protegem o meio ambiente, que são integradas com a natureza. Olha só, muito legal. É um estilo de vida que reflete na alimentação, tá, gente? Consiste praticamente, olha só, são pessoas que procuram excluir o modo de exploração e crueldade animal, tanto para comer, se vestir ou para qualquer outra coisa, tá? E por essa razão, eles não vão consumir carnes vermelhas ou brancas, laticínios, ovos, mel e qualquer outro produto que seja testado em animais. Muito legal, é uma filosofia muito bacana. E isso aí, gente, reflete também na busca de vinhos que tenham essa filosofia, que atendam essa filosofia, tá? Até curioso um fato aí, a atriz Cameron Diaz foi lançar seus vinhos, um rosé e um branco, e ela fez questão que os vinhos fossem veganos. Olha que legal, muito bacana. Pensando nos vinhos, né, veganos, são vinhos que atendem aí os pré-requisitos da dieta vegana, tá, gente? Não deveriam, ou não devem, ou não podem ter nada de participação aí de origem animal no seu processo de fabricação, tá, gente? Mas e aí, o que é um vinho vegano? Gente, vou perguntar, o que é um vinho vegano? Vinho, olha só, vinho é uma bebida que ela é obtida através da fermentação do mosto, que é feito 100% de uvas, é formado 100% de uvas, e as leveduras vão ali consumir o açúcar para transformar o álcool em vinho. É assim que surge vinho. Então o vinho, ele é vegano, certo? Sendo uva totalmente vegetal, né? A gente poderia dizer isso, tá? A gente já pode até encher a taça aqui e dizer porque vinho é vegano. A gente poderia deduzir facilmente que vinho é vegano, mas eu vou perguntar de novo a você. Vinho é vegano, gente? É ou não é vegano? A gente pode causar uma estranheza, a gente pode achar, mas como? Se fruto, até já falei isso, né? É de origem vegetal, como o vinho não seria vegano? Mais uma vez, gente, vinho é vegano? Tá? Olha só, o fato de vinho não ser totalmente vegano, ou não todos os vinhos serem totalmente veganos, são alguns insumos enológicos, são insumos utilizados no processo de produção do vinho, que são de origem animal, tá? São de origem animal, eu vou falar aqui para vocês, talvez vocês não saibam disso, tá? Talvez vocês não saibam disso, eu vou explicar melhor. Olha só, o vinho antes de ficar pronto, gente, antes dele ser finalizado, dele ser engarrafado para ir para o mercado, tá? Ele possui algumas substâncias naturais, são naturais do vinho e inofensivas para a saúde, são partículas em suspensão chamadas de borras, tá? As borras são proteínas, são tartaratos, são resíduos vegetais, pedaços ali de pele de uva, de casca de uva, pedaços da polpa, tá? Substâncias combinadas com taninos, leveduras que foram utilizadas, leveduras mortas que foram utilizadas ali na fermentação alcoólica, todas inofensivas para a saúde, tá? Mas elas deixam o vinho turvo, elas podem trazer aí aromas e sabores desagradáveis no vinho, tá, gente?
Então, o que é que acontece? Para o vinho ficar assim clarinho, bonito, transparente, límpido, com aquele aroma que a gente gosta, tá? Ele precisa passar por alguns processos de filtragem, colagem, tá? Clarificação. O processo mais assim que mais utiliza produtos de origem animal é a clarificação, tá? Ele funciona como se fosse um ímã. São substâncias que são agregadas ali ao vinho que funcionam como se fosse um ímã, que vão juntando ali aquelas partículas e depois fica muito fácil de serem retiradas, tá, gente? Elas vão atraindo, aglutinando essas partículas suspensas e tornando justamente a decantação mais rápida e mais fácil, tá? É aí que entram os produtos de origem animal, clara de ovo, a caseína do leite, tá? A clara de ovo e a caseína do leite servem como uma cola, elas vão transitando ali pelo vinho e vão colando ali as substâncias. O vinho poderia ser considerado vegetariano, mas não vegano, tá? Tem a cola de peixe. A cola de peixe, ela é vamos dizer assim, uma mistura de água, cabeça do peixe, as espinhas e as peles, que são fervidas, e também serve como uma cola, elas vão transitando ali pelo vinho e vão colando todas as substâncias, depois fica muito fácil de ser retirada, tá? É utilizado também gelatina animal na filtragem, com essa mesma característica de agir tipo um ímã, tá? E também, gente, podem ser substâncias animais utilizadas para amaciar os taninos, tá? Amaciar os taninos, albumina de ovo, gelatina animal e também o sangue animal. O sangue animal já está proibido na Europa e nos Estados Unidos, tá? São principalmente para vinhos feitos com uvas colhidas precocemente, que podem apresentar taninos muito duros ou muito ásperos, tá? Então vai suavizar o tanino, vai ficar com uma textura mais agradável de tomar, tá? Isso barateia e acelera o processo de produção, tá? Olha só, vou falar uma coisa aqui que vale dizer, elas não são aditivos, tá? Elas não permanecem no produto final, tá? Eles são removidos, eles precipitam, eles vão para o fundo lá do tanque, na vinícola, tá? E eles são removidos muito facilmente, tá, gente? É muito fácil, por isso que não são mencionados no rótulo, tá? E também por isso que não tem uma regulamentação que exija, tá? Que seja mencionado isso aí, porque eles são retirados, eles não são engarrafados junto com o vinho, tá? Existem outras alternativas para o vinho ser vegano? Agora que é o grande pulo do gato, tá? Existem outras alternativas, gente, opções minerais e vegetais, tá? Isso aí vai tornar o vinho vegano, tá? Opções minerais, gente, a bentonita é uma argila, tem que ser usado com muito cuidado, com muita delicadeza, porque ela pode tirar grande parte dos aromas do vinho, tá? Isso não é legal para o produto final. E também existem outras soluções aí, carvão ativado, ele absorve a cor e odores indesejáveis do vinho, produtos de carbono, calcário, sílica, tá? Tem aí uma técnica mais cara e muito eficiente, que é a filtragem tangencial. Vou mostrar aqui uma máquina de filtragem tangencial para vocês, tá? Ela funciona com membranas inorgânicas, são preparadas com minerais cerâmicos, vítreos ou metálicos, tá? Ela tem uma vantagem que ela não utiliza nada de origem animal, não captura os polifenóis, os taninos, os nossos queridos taninos, que são componentes muito importantes aí nos aromas, tá? Algumas opções vegetais, vinhos veganos, a proteína de origem animal é substituída por proteínas de origem vegetal. A carragenina, tá? É um componente extraído de algumas algas vermelhas. Olha só, já estão usando aí produtos de algas. Caseína vegetal, proteína de ervilha, proteína de batata ou trigo. Olha que legal, tá vendo? Aí vale lembrar, gente, que toda colagem e toda filtragem sempre gera uma perda aromática, uma perda de estrutura do vinho, tá? Mas aí os enólogos sabem utilizar isso aí com esmero, sabem usar isso aí com talento para que seja um mínimo dano ocorrido no vinho, tá? Já o sabor do vinho, ele não depende disso. Ele não depende desses clarificantes, o sabor ele é quase que inalterado. Existe uma técnica utilizada para amaciar os taninos, que é a microoxigenação. São injetadas pequenas porções de oxigênio no vinho, enquanto ele está ali repousando na vinícola, antes dele ser engarrafado, que isso vai amaciar os taninos, vai deixar a sua textura mais agradável. Ela tem que ser feita com muito cuidado e muita habilidade para o vinho não oxidar, né? Para ele não ficar já estragado antes de ser engarrafado e também para ele não perder seu frescor,
tá? Então, assim, são técnicas bem meticulosas e são técnicas um pouco delicadas, tá? Outros aspectos, gente, para o vinho vegano, tá? Não é incomum a gente encontrar em pequenas vinícolas, em alguns lugares, animais trabalhando nos vinhedos, né? Seja para arar a terra ou mesmo para carregar a caixa de uva recém-colhida. Então esse tipo de prática também não é permitido no veganismo, apesar de não estar dentro da nossa taça, tá, gente? Então como é que um vinho seria considerado vegano, gente? Como é que a gente pode falar que um vinho é vegano? Ele não pode ter em sua produção nenhum tipo de contato animal, tá? Seja no trabalho ou seja na produção. Mas e aí, como saber se um vinho é vegano, né? Como saber se o vinho que está na minha taça aqui é vegano? Não é tão simples assim, tá? Não há uma forma de identificar um vinho vegano degustando, gente. Você não vai degustar um vinho tinto, um vinho branco como esse aqui. Olha como esse vinho é límpido e clarinho, né? Tem tudo a ver com os processos que não deixam o vinho ser vegano. Mas o que acontece? A gente não consegue degustar e falar: esse vinho é vegano, esse vinho aqui não é vegano, de jeito nenhum. Isso é impossível, tá? Alguns países têm a legislação que obrigam as vinícolas a informar se o vinho é vegano ou não, tá? Mas é difícil identificar. Eu vou passar aqui para vocês algumas dicas que vocês vão poder identificar, que vão nos ajudar a indicar, tá? O vinho vegano. No rótulo, tá? No rótulo, a gente pode ver o vinho não filtrado. Gente, o vinho não filtrado não vai passar por aquele processo de clarificação, colagem, filtração, tá? Ele tende a ser um pouquinho turvo, tá? Ele tende a ser um pouquinho turvo. Ele traz algumas informações como não filtrado, unfiltered, em inglês, tá, gente? O método de clarificação natural. Então, esses vinhos têm a possibilidade, isso não significa 100% que eles são veganos, mas muitos deles serão, tá? Existe o selo de certificação, tá? Existe o selo da The Vegan Society, tá? Vou mostrar aqui para vocês o selo. Vou mostrar também algumas garrafas que eu fotografei que tem esse selo, muito legal. Isso fica mais fácil de identificar, tá? Tem também o selo internacional, o V-Label, tá? Que é muito legal também, que já vem em alguns vinhos, tá, gente? Então, pelo selo, legal. Tem o selo Kosher, tá, gente? Para quem não sabe, gente, Kosher é uma, vamos dizer assim, é uma certificação para alimentos consumidos por pessoas que seguem a religião do judaísmo, tá, gente? Então, algumas regras. Então, alguns dos vinhos Kosher utilizam a bentonita para fazer a filtração e a colagem, tá? Vou mostrar o selo Kosher aqui para vocês, tá? Olha que legal. Então, fica fácil de identificar, tá? Alguns sites também já informam, já tem catálogo de vinhos veganos. Eu acessei o Barnivore, né? Muito legal. Vou colocar também aqui o link do Barnivore. Eu procurei, ontem eu pesquisei, já encontrei alguns vinhos brasileiros ali. Falta catalogar muito mais, precisa avançar no assunto, mas já está ficando muito legal, tá? E outra coisa, gente, pesquisa o produtor, tá? Pesquisa a vinícola que você gosta de consumir, olha as redes sociais, olha o site do produtor. Às vezes não tem isso na garrafa, mas ele pode trazer essa informação ali no Instagram do produtor, nas redes sociais ou no site. Muito legal. Mas, Bob, vinho orgânico, vinho biodinâmico, vinho natural, são sinônimos de vinho vegano? Gente, não são sinônimos, tá? Ainda que todos tenham foco na sustentabilidade, tá? Vinho orgânico é feito a partir de uvas orgânicas, sem o uso ou com o uso mínimo de agrotóxico. Para aí, vinho orgânico fica nesse conceito, tá, gente? Já o vinho biodinâmico, ele é um vinho orgânico e ele prima pelo equilíbrio de todo o ecossistema que dá origem para o vinho, tá? Solo, clima, videira, a ação do homem, a astronomia. Pois é, ele utiliza todos esses aspectos conectados. Inclusive a astronomia, o melhor dia para plantio, o melhor dia para poda, o melhor dia para colheita, tá? Olha que legal, tá? Mas assim, eles utilizam animais nesses processos. Existem algumas vacinas para as plantações que utilizam com produtos de origem animal. Então o vinho biodinâmico, ele talvez não seja necessariamente aí, talvez de todos os vinhos naturais seria o menos vegano, tá, gente? O vinho natural é um vinho orgânico, tá? Com o mínimo de intervenção durante os processos de fabricação, de elaboração, sem filtragem, sem acréscimo de leveduras, sem acréscimo de sulfitos,
tá, gente? Então são vinhos que eles buscam trazer mais aí a característica da uva, da fruta e do terroir, tá? Então é isso, gente. Dia 1º de novembro, a gente pode encher a nossa taça aqui de vinho vegano, né? Dia 1º de novembro é o Dia Internacional do Veganismo, né? É certo que os vinhos veganos, eles não são exclusivos para as pessoas que fazem aí, seguem as dietas veganas. Eu, por exemplo, eu não sou vegano, mas eu gosto de tomar um vinho vegano, tá, gente? E você, né? Você gosta de vinho vegano? Já tomou vinho vegano? Deixa aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal a tua participação. Pesquisa, tá, gente? Pesquisa sobre os vinhos e toma aquilo que você acredita. Se você acha que aquele vinho vai te fazer bem, então aquele vinho vai ser bom para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, também deixa teu like aqui no vídeo, tá? E deixar um grande salve, um saúde aí para os confrades e confreiras lá do Instagram. Lá tem meu dia a dia com muitas coisas legais e que eu também não tenho condição de trazer aqui no YouTube. Se inscreve lá no Instagram. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, confrades!